Notícia quente. Tati Cartegiano entra no radar do Flamengo. Vamos ver também o desembarque do Mengão Queridão, que chegou ontem, depois de perder nos pênaltis para o time do PSG. E também vamos falar sobre o Arrascaeta, que entrou mais uma vez no top 100 melhores jogadores de futebol do mundo. Olá amigos, olá amigas, rubro-negros e rubro-negras de todo o Brasil, eu sou Dobson Lobo e este é o seu canal Dobson Lobo Fla. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora, acione o sininho das notificações, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar, pois a sua participação ela é fundamental e importante para o crescimento do nosso canal. Eu sei que vocês querem aí ouvir falar sobre o Tati Castellanos, mas primeiro nós vamos falar sobre o Flamengo que desembarcou ontem. Mas fica comigo até o final desse vídeo para você saber todas as informações sobre a possível chegada de Tati Castellanos ao Flamengo, hein? Tudo que envolve o jogador. Mas calma, também não pula pro final não, que tem outras informações importantes a saber, principalmente agora nessa questão do desembarque do Flamengo, tá? O Flamengo que desembarcou ontem, rapaz, sem 10 jogadores do elenco, tá? O Flamengo desembarcou no Rio após a derrota nos pênaltis para o PSG no Intercontinental. A delegação rubro-negra chegou no aeroporto vindo com 15 atletas, funcionários e o presidente BAP junto aos jogadores, tá? Esse grupo de jogadores aí que ficaram faltando desembarcar no Rio de Janeiro seguiram viagem de férias, né? Direto do Catar. A delegação do Flamengo desembarcou na noite de ontem no Rio de Janeiro, né, no aeroporto Galeão, um dia depois de perder a final do Intercontinental para o PSG, num avião fretado pelo próprio clube, né, aquele avião luxuoso que a gente viu que o Flamengo viajou para jogar o Intercontinental. O Flamengo voltou por volta de 21h40 da noite com 15 dos 26 jogadores inscritos no torneio, entre eles, como eu falei anteriormente, o presidente BAP. Nem todos os membros do grupo voltaram ao Rio de Janeiro. 10 jogadores, então, emendaram as suas viagens de férias, direto de Doha. São eles aí, o Rossi, o Bruno Henrique, o Pedro, o Alexandro, o Danilo, o Everton Cebolinha, o Michael, o Samuel Lino, o Ayrton Lucas e o Everton Araújo também. E entre eles também o técnico Felipe Luiz, que está na Europa, né? Merecidas férias, o elenco que fez um ano maravilhoso, ganhamos tudo o que foi possível, aquilo que era obrigatório nós vencemos, tirando aí a questão da Copa do Brasil, que eu acho que também dava para o Flamengo chegar, mas a vida é assim, né? Não deu para chegar, mas a gente ganhou tudo aquilo que estava em jogo para a gente, que era de fato importante, como disse o próprio presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP. E o time então foi direto, boa parte do time foi direto para as férias essas que são merecidas, como eu falei, diante de tudo que esses atletas fizeram, com cerca aí de 70 e blau de jogos na temporada. Então o time parte para as férias agora, mirando aí o final de ano, as festas de final de ano, foram descansar junto aos seus familiares, alguns foram em viagem de passeio, merecidas, né? A verdade é que são férias merecidas para os jogadores do elenco do Flamengo. O Felipe Luiz, que está na Espanha, há informações de que o Boto vai conversar com ele e eles vão aí decidir o futuro do Felipe Luiz no Flamengo acerca de renovação de contrato, beleza? Vamos agora então falar do Arrascaeta que entrou mais uma vez aí na lista de top 100 jogadores, melhores jogadores do mundo. O Jorjan de Arrascaeta voltou a figurar então entre os melhores jogadores do mundo, segundo o jornal inglês The Guardian, após uma temporada marcante pelo nosso Mengão Queridão. O jogador uruguaio está na 87ª posição deste ranking,
que tem como reconhecimento que refletiu o seu desempenho expressivo neste ano de 2025. Com 25 gols e 20 assistências em 63 partidas, que marca, né, galera? Que marca histórica do Georgian. Ele alcançou sua melhor marca individual em uma única temporada. O desempenho lhe concedeu protagonismo na conquista dos 4 troféus, né? Supercopa do Brasil, Carioca, Brasileirão e Libertadores. E ele ainda tinha chance de levantar mais esse troféu do Intercontinental, mas infelizmente a vitória não veio, né? O jornal The Guardian destacou a atuação decisiva do jogador na final da Libertadores contra o Palmeiras, ao citar a assistência para o gol do Danilo, que garantiu o título continental para o nosso Mengão, tá? Se você acha que ele deveria estar um pouquinho mais acima nessa lista, coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. O que você acha do Arrascaeta estar aí entre os 100 maiores? Você acha que ele deveria subir um pouco mais de posição? Você acha que essa lista de 100 é muito injusta para o Arrascaeta, que ele deveria estar entre os 50, entre os 30, entre os 20? Bom, eu quero saber a sua opinião, então coloca aqui nos comentários para eu saber o que você pensa dessa possível premiação do Arrascaeta, né? Premiação não, desse ranqueamento, perdão, falei errado aqui. Falha no engano, como dizem. Desse possível ranqueamento do Arrascaeta, se podia ser melhor ou não. Não esquece de curtir o nosso vídeo, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar. Como eu falo sempre aqui, a sua participação ela é fundamental e muito importante. Então vamos falar agora do que vocês estão realmente esperando para ouvir falar, que é aí essa notícia quente, rapaz, sobre o Tati Castediano, que entra na mira, no radar do Flamengo de vez, né? Vamos só falar um pouquinho do que é o jogador Tati Castediano, vamos falar aí sobre um pouquinho do que o seu scout, vamos falar da sua performance, tá? Ele é um centroavante, ele é argentino, ele tem 27 anos, 1,78 metros de altura, tá? Não é um zagueiro, um centroavante muito alto, mas é um homem-gol, beleza? Ele joga no campeonato italiano na Lazio e na temporada 25-26 ele teve 9 jogos, 2 gols e 3 assistências e levou 2 cartões amarelos, tá? O Flamengo que está buscando no mercado uma opção para suprir ali a necessidade do nosso ataque de fazer gols, né? Já que, como eu falei, tanto nas lives de ontem quanto nos vídeos de ontem, os nossos atacantes, infelizmente, não têm esse cheiro de gol. A gente depende muito do Pedro e a gente não tem um outro centroavante que esteja disponível caso nós não possamos contar com a presença do Pedro. Isso aconteceu muito durante este ano, o Felipe Luiz tendo que improvisar ali o Bruno Henrique, ora o Plata ali na frente, e eles não têm cacuete nenhum de centroavante. Então o Flamengo está em busca desse nome e, ao que tudo indica, esse nome pode ser o Tati Castediano, tá? A Lazio, né, aqui tem um ponto chave para o Flamengo contratar esse jogador argentino de 27 anos, né? Que a Lazio está fazendo jogo duro, rapaz. E o Tati Castediano só será contratado pelo Mengão caso o Flamengo pague aí a bagatela de 260 milhões de reais pelo jogador. Jogador caro, né? Não é um jogador muito jovem, mas também não é um jogador velho, né? É um jogador que está ali para fazer umas 5 ou 6 temporadas fáceis no Flamengo. Não é novidade para ninguém que o Flamengo está focado, né, na contratação de um centroavante, como eu falei. E o nosso diretor de futebol, o José Boto, vem buscando alguns nomes para o setor, visando a disputa com o Pedro. O jogador passou por uma temporada de oscilação, apesar dos gols marcados e ter sido o artilheiro da equipe. Ele chegou a ir para o banco e ser barrado e conviveu com lesões. Tá aí um ponto
que o scout do Flamengo precisa prestar muito atenção, porque a gente sabe que o Flamengo tem esse histórico, né, um histórico mais antigo de contratação de jogador bichado, e eu acho que não dá mais para ser assim. E o Flamengo não desiste, então, de contratar o jogador Tati Castediano, né? O Flamengo começou a sondar o centroavante no mercado da bola e nenhum nome de espanto como principal alvo do clube. O atacante argentino Tati Castediano da Lazio segue sendo o principal sonho do José Boto, que é aficionado pelo Tati Castediano e assim como ele é pelo Vitão, né? Então, eu acho que o Boto aí nesse período de férias do Flamengo, ele deve ir para a Europa, já que ele já vai estar lá para Portugal com a família, para passar Natal, Réveillon, ele deve então fazer os seus contatos e quem sabe ele não volte para a temporada 2026 já trazendo novidades na sua mala de viagem para o Mengão queridão. Bom, então fica aí a informação de que para o Flamengo trazer o Tati Castediano, que está no radar do Flamengo, precisa desembolsar essa bagatela milionária de 260 milhões de reais. Mas tem que ficar de olho nessa questão das lesões, hein? Bom, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente. Não deixe de nos seguir se você não é inscrito aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, eu volto no nosso próximo vídeo. Saudações do Brunegras, do maior e melhor clube de futebol do mundo, o Mengão queridão. Fui!